E o técnico Jorge Jesus pediu a contratação do Bruno Henrique para o Al Hilal, gente. Ele que está agora treinando o Al Hilal, time da Arábia Saudita, time que também contratou o Neymar, e ele quer levar o Bruno Henrique, ele pode sair de graça, porque o Flamengo ainda não renovou o contrato com ele. Vou estar explicando essa situação. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. Estou muito feliz que o Flamengo se classificou. Eu acredito que você também esteja muito feliz com isso, então se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda, porque me ajude a crescer no YouTube, porque esse canal cresce muito com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então é de graça, totalmente de graça você curtir e você se inscrever no canal. Gente, o Flamengo se classificou ontem, não foi um jogo brilhante. O Flamengo não jogou quase nada, né? A gente pode detalhar dessa forma. Porém, teve raça, os jogadores se dedicaram, os jogadores correram o tempo todo, honraram o manto. O Gerson teve essa situação toda envolvendo o Varela, mas jogou bem, correndo bastante até os 90 minutos. Ele que no final ali correu bastante mesmo, ele que se apresentou bastante no ataque. O Gerson, ele tem sido ali um elemento surpresa nesse ataque do Flamengo, porque ele não está jogando tão recuado como o segundo volante, mas está jogando ali como um meio atacante, surpresa. Não é tão refinado, mas ontem fez uma atuação boa. Varela, aquele lance, né? O jogador não rende geralmente no Flamengo. Teve a questão lá do joelho dele, o rosto dele também estava tudo amassado por conta do Gerson, da discussão. Mas tirando essa parte, o Flamengo se classificou, o Flamengo está na final da Copa do Brasil. Vai jogar contra o São Paulo que se classificou. Gente, gol do Lucas Moura, de cabeça, entrou com bola, tudo, goleiro. Entrou Cássio, Lucas e bola dentro do gol. São Paulo está classificado, vamos jogar contra o time do Dorival Júnior. Dorival Júnior, gente, dá uma tristeza no coração de ver ele no São Paulo e ver o ano que o Flamengo enfrentou, que o Flamengo está enfrentando. O Flamengo eliminado da Libertadores, Flamengo mal no Campeonato Brasileiro, as competições lá do começo do ano, o Flamengo perdeu tudo, foi vice, às vezes em alguns momentos nem chegou na final, que foi o caso do Mundial. O Flamengo não conseguiu se classificar para a final. Então a Copa do Brasil está dando uma nova oportunidade para o Flamengo. A oportunidade de ser campeão novamente e de não jogar fora totalmente a temporada. Porque se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, vai restar só o brasileiro e vai ser difícil de chegar, vai ser difícil de bater os times e também chegar ali na pontuação do Botafogo. Gente, o Botafogo está surpreendendo demais. Eu não achei que o Botafogo fosse realmente ganhar o Campeonato Brasileiro, mas está se desenhando para isso. Os caras viram o jogo, os caras têm força para começar o jogo perdendo e terminar o jogo ganhando. E é muito interessante ver isso, porque o Flamengo já teve isso em alguns momentos, principalmente no time de 2019, que às vezes não era um time imbatível na questão de tomar gol. Em alguns momentos tomava gol, mas conseguia ter forças para virar o jogo. E era muito interessante ver o time do Jorge Jesus. Mas agora quem está em ascensão no Campeonato Brasileiro é o Botafogo. E eles estão conseguindo aí os resultados dele. Então a gente precisa pelo menos a Copa do Brasil nesse ano. Então vamos torcer aí, daqui a um mês ainda. O Flamengo tem como se preparar, tem como melhorar. O meio campo do Flamengo melhorou bastante. Melhorou bastante com o Eric Pulgar, gente. O Eric Pulgar dá um equilíbrio muito grande. Será que ele é um dos pilares desse time? Será não? Ele é. A gente fica nessa dúvida ainda, mas o jogador joga muito. Ele que ficou lesionado ali, se eu não me engano, foi um mês lesionado. Fez muita falta nesse meio campo. Aí aconteceu um monte de coisa, de coisa de relacionamento dentro do Flamengo e acabou atrapalhando também. O Varela passará por exames hoje para detectar ali a possível lesão que ele teve ontem no joelho, ele que caiu, não conseguiu continuar. Na hora ali na transmissão a gente pensou que poderia ser do rosto dele, que tinha começado a sangrar, o nariz ou algo do tipo, mas não, foi ali mesmo nas pernas a lesão dele. Felizmente, gente, o Varela não conseguiu se firmar no Flamengo, não tem jogado bem, tem recebido poucas oportunidades e se machuca. Se eu não me engano, é a quarta lesão que ele está tendo no Flamengo desde que chegou, e desde que chegou ele teve poucas oportunidades. Não foi um jogador muito utilizado e nas poucas oportunidades não conseguiu aproveitar. Ele que agradeceu o apoio da torcida, a torcida que aplaudiu ele no final do jogo ali. Final não, quando ele foi substituído, aplaudiu ele. Ele nas redes sociais agradeceu, bateu palma também para a torcida e ficou tudo bem. E hoje ele vai ser examinado para saber ele se tem realmente uma lesão constatada ou se foi só uma entorse que dura ali mais ou menos uma semana tratando, algo do tipo. Então espero que ele volte o quanto antes. O Mateuzinho entrou bem ontem, o Mateuzinho que está voltando de lesão e tem que estar todo mundo disponível, mesmo o cara não sendo titular. E ontem também tivemos o Matheus Cunha voltando a ser destaque da partida. Ele que fez 6 defesas, se eu não me engano. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi bom ver ele voltando ali a jogar bem, porque ele tinha falhado no jogo contra o Olímpia. Mas
não é legal quando o jogador, ali, no caso o goleiro, ele é o destaque da partida. Se o goleiro está sendo o destaque da partida e está agarrando muito, é sinal que o time está sendo muito exigido na parte defensiva e não está conseguindo parar o ataque do time adversário. E, gente, ontem o Grêmio teve algumas oportunidades. É que eles não conseguiram finalizar em gol da maneira que eles queriam. E o Matheus Cunha foi bem. Mas quando o goleiro tá bem demais numa partida, é sinal que o sistema defensivo, ó, tá horrível. Então eu espero que o Flamengo consiga se acertar esse mês que vai ter para se preparar contra o São Paulo e consiga ganhar pelo menos um campeonato nessa temporada, porque o Flamengo até agora não ganhou nada. É um time que atualmente é o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, mas se vocês forem ver, o Flamengo não ganhou nada esse ano, teve várias oportunidades. Teve a oportunidade de ganhar Recopa, Supercopa, Mundial nem falou tanto porque a gente nem conseguiu chegar na final para jogar contra o Real Madrid. Mas Supercopa, Recopa, Campeonato Estadual, que foi o Carioca, que a gente perdeu, a gente tinha 2 gols de vantagem. Então a gente precisa virar a chave e os jogadores precisam entender que eles não estão jogando por Sampaoli e não estão jogando pela diretoria. Estão jogando pela camisa do Flamengo e pela torcida que apoia, mesmo sabendo que o time não está bem, mesmo sabendo o que está acontecendo dentro do clube. Gente, o Sampaoli na coletiva mandou uma frase ali que... deu pra ver porque que ele vendeu a casa dele no Rio de Janeiro. Ele mandou um: se bobear, eu não vou estar aqui, não vou estar mais aqui no Flamengo para o jogo da final. Ou seja, ele sabe que o clima não é bom, ele sabe que a qualquer momento ele pode cair. Ainda mais se nesse mês que o Flamengo vai se preparar para o jogo da Copa do Brasil, ele teve uma queda muito ascendente no Campeonato Brasileiro e os maus resultados aparecerem. Aí a diretoria vai pensar muito bem se vai mandar ele embora, se vai deixar esse cara lá para poder fazer mais merda no Flamengo. Então ele mandou uma dessa e ele sabe que o São Paulo no momento é favorito. Pelo momento que o Flamengo vem vivendo, pelas situações, pelo clima, pelos jogadores que não estão bem fisicamente, outros não estão bem tecnicamente. Gabigol estava mal demais ontem, muito mal. Eu apoiei a substituição? Sim, e por outro lado não. Porque ele é um jogador que em algum momento ele vai fazer diferença, mas não é sempre que a gente vai contar com isso. Falar sobre o Bruno Henrique, gente, é um assunto que assusta a gente. O técnico Jorge Jesus, que está treinando atualmente o Al Hilal, pediu a contratação do Bruno Henrique. Bruno Henrique que no momento ele pode sair do Flamengo se o Flamengo for negociá-lo. Mas ele pode assinar um pré-contrato também com qualquer equipe, até porque o Flamengo ainda não renovou com ele. Então nenhuma equipe compraria ele sabendo que ele está em final de contrato. O Flamengo quer renovar com o jogador, mas não é ágil. O Flamengo é muito lento. Não age como se o jogador fosse importante para o clube nessa questão de renovação. Não precisa ficar discutindo a renovação do Gabigol agora, sendo que ainda falta 1 ano para o contrato dele acabar. Do Gabigol já estão discutindo, mas e do Bruno Henrique, que é muito mais decisivo que o Gabigol? Gente, não dá, gente. Tem que renovar o quanto antes com o Bruno Henrique. A questão é que o Jorge Jesus quer o Bruno Henrique, e olha, não é brincadeira não, já tem o Michael, quer o Bruno Henrique, contratou o Malcom, Neymar, gente. Falei Neymar? Neymar. Olha esse time, treinado pelo Jorge Jesus. Eles estão jogando um futebol que é pouco disputado. Vai ganhar mais visibilidade agora com os craques da Europa indo pra lá? Sim, mas ele quer montar, sei lá, uma seleção, gente. Uma seleção brasileira. Porque se for ver Malcom, Neymar, Michael, se o Bruno Henrique for, Bruno Henrique, mas quem? Gente, bastante gente. 4, 5 pessoas, 5 brasileiros no mesmo clube. E o Jorge Jesus querendo montar essa seleção, querendo tirar o BH da gente. Então é triste, né? A gente não pode dar mole, que o Flamengo não pode moscar nessa situação, gente. Não quero que o Flamengo perca a oportunidade de renovar com o Bruno Henrique. Falar sobre o Marcos Braz. Marcos Braz ontem, após o jogo, deu uma entrevista ali na Zona Mista, no Maracanã, falando sobre a classificação, e foi perguntado a ele sobre o clima no Flamengo, sobre a confusão que teve. E, gente, é impressionante como essa diretoria, os jogadores, parece que eles entram numa sala e falam: vamos mentir pra imprensa e vamos mentir pro torcedor. O clima tá horrível, vocês brigaram, mas a gente não vai assumir clima horrível nenhum. A gente vai simplesmente ignorar tudo. Marcos Braz estava rindo ontem, não sei se foi por conta da classificação, mas ele estava dando entrevista totalmente descontraído, gente. O clima no Flamengo não está descontraído. A gente que é torcedor, que cobra o Flamengo, que fala do Flamengo todo dia, a gente não quer esse clima horrível, mas tem que falar o que está acontecendo, tem que resolver o que está acontecendo. O Jorge Sampaoli, gente, se eu não me engano, foi há 2 dias atrás que ele foi conversar com o Pedro sobre o lance da agressão. Até então não estavam se falando. E é por isso que ele não vai continuar no Flamengo.
Ele pode até ficar para essas competições que restam pra gente, para esse restinho de temporada, mas eu acho muito difícil dele continuar para a próxima temporada pelo perfil de treinador que ele é. Acho muito difícil. Eu acho que o Landim tá fazendo certo agora de segurar ele, porque você não tem um nome bom de momento. Você tem aí o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni, por onde passa, o trabalho dele fica uma ponta solta, ele não mostra ser um bom treinador ainda, tão qualificado quanto a gente espera. Então, gente, não dá pra você contar em trazer o Rogério Ceni para esse restinho de temporada. Eu tenho que deixar o São Paulo, tem que deixar, infelizmente. Eu achei que deveria ter demitido em alguns momentos, quando aconteceu essas tretas, mas no momento não dá pra demiti-lo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque você curtindo o vídeo você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Não se esqueça, ó, isso aqui é o Flamengo. Valeu!